Olá, tudo bem? Vamos continuar lendo a Bíblia? Estamos terminando o Evangelho de Lucas. E antes de começar, se você está gostando de ouvir a palavra de Deus por este perfil, não esqueça de seguir a página, curtir, comentar, para que esse perfil leve a palavra de Deus a mais pessoas. Acusações contra Jesus diante do poder romano. Toda a multidão então se levantou e levaram até Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem fazendo subversão entre nosso povo, proibindo de pagar os impostos a César e declarando ser ele mesmo o Messias, o rei Jesus. Pilatos perguntou a Jesus: és tu o rei dos judeus? Ele respondeu: você que está dizendo. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e às multidões: não encontro nenhuma culpa neste homem. Mas eles insistiam, dizendo: ele provoca a revolta entre o povo, ensinando por toda a Judéia e desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Os inimigos se juntam contra Jesus. Ao ouvir isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando soube que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos o enviou a Herodes, que nesse dia também estava em Jerusalém. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus. Fazia tempo que queria vê-lo, por causa do que ouvia falar dele, e porque esperava vê-lo fazer algum milagre. Herodes fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei estavam ali e não paravam de acusá-lo. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo e caçoou dele, vestindo-o com uma roupa brilhante, o mandou de volta a Pilatos. E nesse mesmo dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos, pois até então eram inimigos. Jesus precisa ser morto. Pilatos convocou os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo. Ele disse: vocês me trouxeram este homem como agitador de povo. Pois bem, eu o interroguei diante de vocês e não encontrei neste homem nenhum dos crimes que vocês o acusaram. Nem Herodes encontrou, pois o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele não fez nada que mereça a morte. Por isso vou castigá-lo e depois o soltarei. Começaram então a agitar todos juntos. Morra este homem, solte para nós Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma rebelião na cidade e por um homicídio. Querendo libertar Jesus, Pilatos falou de novo com eles, mas eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, Pilatos lhe disse: mas que mal fez este homem? Não encontro nele nada que mereça a morte, por isso vou castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, insistiram aos gritos, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles só aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que o pedido deles fosse atendido. Libertou aqueles que eles queriam e que tinham sido postos na prisão por rebelião e homicídio. Quanto a Jesus, entregou à vontade deles, a caminho do Calvário. Enquanto levavam Jesus para um certo Simão de Cirene, pegaram um certo Simão de Cirene que voltava do campo e fizeram com que ele carregasse a cruz atrás de Jesus. Grande multidão do povo seguia Jesus, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam por causa dele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmos e por seus filhos, porque eis que virão dias em que se dirá: felizes os estéreis, os ventres que não deram à luz e os seios que não amamentaram. Então começaram a dizer às montanhas: caiam sobre nós e as colinas cubram-nos, porque se tratava assim a árvore verde. O que acontecerá com a árvore seca? Outros 2 que eram malfeitores também estavam sendo levados para serem exortados com Jesus. A crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, aí crucificaram Jesus e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Repartiram então suas vestes, sorteando-as. O povo ficava aí, olhando os chefes, caçoavam de Jesus, dizendo: salvou os outros, que salva então a si mesmo se é o Messias, o escolhido de Deus.
Os soldados também zombavam dele. Aproximando-se, davam-lhe vinagre e diziam: Se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Acima dele havia uma inscrição: Este é o rei dos judeus. Um rei que só faz o bem. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro o repreendia: Você não teme a Deus, nem sofrendo a mesma condenação. Quanto a nós, é justo, pois estamos pagando por nossos atos. Mas ele não faz nada de mal e disse: Jesus, lembra-te de mim quando vires com teu reino. Jesus respondeu: Eu lhes garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A morte do justo. Era por volta do meio-dia, quando uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. O véu do santuário se rasgou ao meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Vendo o que tinha acontecido, o centurião glorificou a Deus, dizendo: Realmente, este homem era justo. E a multidão que aí estava, para verem o que tinha acontecido, voltaram batendo no peito. Todos os amigos de Jesus, bem como as mulheres que o haviam acompanhado desde a Galiléia, ficaram à distância observando essas coisas. O sepultamento. Eis que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem justo e bom. Ele não estava de acordo com a decisão nem com a ação dos outros membros. Era de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, envolveu num lençol e colocou num túmulo escavado na rocha, onde ninguém havia sido colocado. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado começava a reluzir. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguiam a José. Viram então o túmulo e como o corpo de Jesus tinha sido colocado aí. Elas voltaram e prepararam aromas e perfumes e repousaram no sábado, segundo o mandamento da lei. Até amanhã.